Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse 12. Apocalipse 12, acompanhe comigo a leitura do versículo 1 ao versículo 6. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Vamos orar, irmãos. Querido Deus, nós acabamos, Senhor, de cantar, rogando que o Senhor fale, ó Deus. Instrua-nos, alimente-nos, revele, Senhor Deus, aqui essa mensagem, essa palavra que já está registrada, mas nós dependemos da iluminação do Teu Espírito, o mesmo Espírito que inspirou as Sagradas Escrituras. Esse escrito é aquele também que nos ilumina para que nós possamos entender a Tua palavra. Ô Senhor, certamente essa palavra, esse texto tem falado ao longo da história da Tua igreja. Falou no século I para aqueles irmãos que estavam ali sendo perseguidos. Falou com João, que estava preso na ilha de Pátimos. E certamente, Deus, como a Tua palavra se renova, ela também há de falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, que eu confio e que eu coloco a palavra e todas as coisas em sua presença. Amém. Amém, meus irmãos? Poder se assentar. O que está por detrás do conflito entre a igreja e o mundo? O que está por detrás? Certamente, nós podemos falar com total assertiva que o pecado é aquele que faz com que haja a oposição entre a igreja e o mundo, pois são duas cosmovisões distintas. O mundo pensa de um jeito, nós pensamos de outro, e isso vai levar a um conflito. Mas certamente existe algo por detrás, dentro desta oposição, como um ser oportunista que acaba aproveitando o ensejo para colocar mais lenha na fogueira, para colocar mais ali maldade e fazer com que essas partes elas continuem cada vez mais conflituosas. Então, meus irmãos, o que leva a igreja não ser permeada somente por alegria, mas inclusive por tristezas, perseguições, adversidades? Por que a gente passa por tantas coisas assim? Por quê? A Bíblia vai nos mostrar de uma forma inequívoca que existe um ser que ele está no centro de todas as coisas, está no centro das Escrituras, está no centro do próprio universo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dono dessa igreja, o cabeça, o sacerdote, o profeta e o rei. Lá em Colossenses 1,15 em diante, diz que ele, o nosso Senhor Jesus Cristo, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, e que nele foram criadas todas as coisas, nos céus, sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, Cristo é o centro de tudo. Ele criou todas as coisas.
E, obviamente, dentro desta criação estão os seres angelicais, estão anjos. Os anjos não são seres autoexistentes, eles têm uma existência perene e eterna derivada do Criador. Eles são criados, e dentro dessa criação angélica está Satanás. Satanás, que não foi criado como Satanás, não foi criado como diabo, como adversário, mas ele foi criado como um anjo puro, um anjo reto, e teve arbítrio, e dentro do seu arbítrio, aprouve a ele se rebelar contra Deus. Nós podemos ver isso atestado na Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 3, que diz assim: porém, de modo que nem Deus é o autor do pecado, e nem violentada é a vontade da criatura, e nem tirada é a liberdade ou a contingência das causas secundárias antes estabelecidas. Então Deus não criou o mal, Deus não é o autor do mal, ainda que tudo que ocorra nesse mundo, que já ocorreu, nada disso aconteceu sem o crivo dele, mas ele não é o autor diretamente, ele não pratica o mal, e ele não criou Satanás, mas Satanás, como eu disse, pelo seu próprio arbítrio, ele se rebelou contra Deus, e ele então tem feito tudo para destruir os planos de Deus e acabar com o seu povo. Então, respondendo à pergunta inicial, o que está por detrás deste conflito entre a igreja e o mundo? É um ser perverso, é um ser malévolo, é o próprio diabo, é Satanás, que se levanta contra Deus e se levanta contra o povo de Deus. Meus irmãos, nós estamos diante de um grande conflito cósmico. E quando eu falo diante, eu devo até mudar esta maneira de expressar, que não é simplesmente de uma forma contemplativa, aonde o povo de Deus está simplesmente sentado e vendo as coisas acontecerem. Pelo contrário, nós somos participantes de tudo isso. Nós estamos em um conflito aonde o povo de Deus, ele não pode se dar ao luxo de simplesmente ficar com os braços cruzados. Pois se você ficar com os braços cruzados, certamente você será ferido, porque você está em um conflito cósmico. E esse texto aqui, que nós vamos ver nesta manhã, ele vai nos mostrar a história da redenção, a história da salvação, como eu disse, que tem um personagem principal, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós vamos ver a ação de Satanás tentando impedir o personagem principal da redenção, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Esse texto está dividido, pelo menos é a forma como eu o percebo, em 4 partes. Primeiramente, nós veremos o sofrimento da mulher que está para dar à luz, que está no versículo 1 e 2. Depois nós veremos quem é esse dragão, no versículo 3 e 4. Em terceiro lugar, veremos então o nascimento do filho desta mulher, que está no versículo 5. E aí, por fim, dentro dessa perícope, veremos então a mulher que foge para o deserto, que está no versículo de número 6. A minha oração é que Deus fale conosco. Vamos então ver, em primeiro lugar, o sofrimento desta mulher para dar à luz. Olhe para o versículo de número 1, versículo 1 e 2. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Quem é essa mulher, meus irmãos? Obviamente, muitas especulações e muitos livros já foram escritos aqui para tentar descrever esta mulher que está vestida do sol e com a lua debaixo dos seus pés e que tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Por exemplo, nós temos a Igreja Católica não em peso, tá? Não de uma forma consensual, mas principalmente aqueles estudiosos de Mariologia, eles vão identificar aqui como sendo Maria. Eles vão dizer, esta mulher certamente é Maria. Mas é interessante, meus irmãos, que inclusive os estudiosos católicos e até aqueles que estão envolvidos dentro da Mariologia, eles não estão de acordo. Eles colocam sim
a maioria que aponta para Maria, pode ser que de uma forma secundária, mas que em primeiro lugar está falando sobre a igreja. Está falando sobre a igreja messiânica, a igreja como um todo. Por exemplo, o doutor Afonso Nunes, que é uma pessoa assim, de bastante status dentro da Mariologia católica, ele diz assim: a imagem da mulher grávida pode também, veja, pode também aludir a Maria, a mãe de Jesus, que deu à luz ao Messias e experimentou no tempo do reino de Deus e redimiu a Jesus Cristo. Assim, plenamente a mulher significa a comunhão de Cristo, o povo messiânico, mas pode também se estender à mãe de Jesus Cristo. A ideia aqui que ele está colocando foi o que eu disse, que ela pode apontar, mas provavelmente ela está falando sobre a igreja como um todo. E corroborando com isso, nós temos teólogos reformados protestantes. Por exemplo, Greg Beale, que é um teólogo que tem estudado bastante o livro do Apocalipse, ele acredita que a gente não pode descartar, olha, pode estar apontando, mas em primeiro lugar não está falando sobre Maria. Nós temos outros estudiosos, inclusive estudiosos protestantes, que já vão identificar apenas com Israel. E aí vocês lembram da leitura que nós fizemos, que o presbítero Charles fez aqui para nós, lá de Gênesis 37, que fala ali de Jacó, que fala de José, que fala daquele sonho que ele teve, e que ali claramente é um texto no qual o Apocalipse está bebendo. É interessante que Apocalipse fala tanto do Antigo Testamento, inclusive o reverendo Leandro Lima, ele fala que a chave para entender o livro do Apocalipse está no Antigo Testamento, o tempo todo está citando. Então, de fato, essa mulher, ela pode ser identificada lá com as tribos do Antigo Testamento. Porém, meus irmãos, as descrições que temos aqui dela remete à totalidade da igreja. Como disse o reverendo Nicodemos, essa mulher aqui, ela representa a totalidade da igreja, tanto no Novo, ou melhor, no Antigo, como no Novo Testamento. Por quê? Veja as descrições dela. Primeiro, o texto diz aí que essa mulher, ela está vestida do sol, ou seja, o sol está falando sobre a sua glória. O sol está falando também sobre a glória da igreja, que é o seu Senhor, aquele que comprou com o seu sangue, que é Cristo. Que o texto bíblico do Apocalipse já disse que o rosto dele é semelhante ao sol. Então, está falando da glória. A lua debaixo dos seus pés está falando sobre o domínio que essa igreja ela tem. A coroa com 12 estrelas fala tanto da participação da igreja reinando, como também dos galardões que nós vimos. Na 7ª trombeta, falando sobre o juízo final, nós vimos lá que a igreja receberá galardões. Ou seja, mediante o seu comprometimento, mediante a sua perseverança aqui na terra. Então, tudo isso está linkado com a igreja também. E ela tem o quê? Uma coroa, como diz o texto, uma coroa aí, debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Tanto aponta para as 12 tribos do Antigo Testamento, como também aponta para os 12 apóstolos, que nós vamos ver mais à frente, lá no capítulo 20, capítulo 21, mostrando que com a Nova Jerusalém vai estar lá as 12 tribos e os 12 apóstolos. Não quer dizer que são tronos ali, literais, com essas 24 figuras, mas ali está apontando para a igreja como um todo, para a totalidade da igreja. Então, meus irmãos, parece que, de acordo com uma melhor interpretação desse texto, essa mulher é a igreja. A igreja gloriosa, a igreja dentro do ponto de vista como Deus vê, a forma como Deus vê o povo do Senhor. Agora, observem que esta mulher, que é a igreja, ela figuradamente, ela está em trabalho de partos com complicações para dar à luz. Olhe para o texto. Versículo 2, que achando-se grávida,
grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Ou seja, ela está aqui em um momento de glória, porque ela vai dar à luz, mas ao mesmo tempo tem complicações para dar à luz. Não está fácil essa criança vir, não está fácil essa criança nascer. E o que quer dizer isso, meu irmão? A criança aqui aponta para o nosso Redentor, aponta para o Salvador, aponta lá para Gênesis capítulo 3, versículo 14 e 15, que diante daquele caos, diante do pecado, diante da queda, o Deus que poderia ter destruído todos, se assim o quisesse, homem, mulher, o próprio diabo, a serpente lá, mas não, aprove a Deus ali naquele momento revelar-se graciosamente. Ele trouxe então o proto-evangelho, como disse aqui o presbítero Gualda, quando ele falou lá que da semente da mulher nascerá aquele que vai esmagar a cabeça da serpente. Observe que o texto lá de Gênesis, ele fala que o Messias vai nascer, que o Messias vai esmagar a cabeça da serpente, ou seja, vai destruí-lo, vai aniquilá-lo, vai destruir as ações de Satanás, mas ele vai ser ferido. Este te ferirá o calcanhar e tu lhe esmagarás a cabeça. O ferir ali remete-nos tanto ao sofrimento que o nosso Senhor Jesus Cristo teria que passar, a dificuldade dele para ele nascer, para ele chegar aqui neste mundo, como também a ferida mortal que o levou à morte, que foi na cruz do Calvário. E quando a gente olha para aquele texto e os desdobramentos que tem de Gênesis 3, 14 e 15, nós podemos perceber claramente na Bíblia que foi muito difícil para o nosso Senhor Jesus Cristo nascer. Do ponto de vista humano, não do ponto de vista divino, é claro, que quem pode impedir as ações de Deus, mas humanamente falando, desde o momento desta promessa que foi perpassada para todo o povo do Antigo Testamento, houve um grande levante, houve um grande conflito da parte de Satanás, se levantando para tentar impedir a chegada do nosso Senhor. O nosso Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, ele não poderia vir de qualquer jeito. Ele não poderia nascer se não fosse por uma virgem. Ele não poderia nascer se não fosse pela tribo de Judá. Ele não poderia nascer se não fosse por uma descendência de Abraão. Se não fosse o profeta que desse continuidade ao profetismo do Antigo Testamento, como disse Moisés. Então, ele tinha que seguir à risca todas aquelas profecias que foram feitas pelo nosso Senhor. Então, ele tinha que vir da aliança santa de Abel, de Enos, de Sete, de Abraão, de Isaque, de Jacó, de Davi. Mas só que para isso acontecer, houve uma série de perseguições, uma série de coisas que aconteceram para tentar impedir. Por exemplo, chegando no Novo Testamento, vocês acham que é simplesmente uma historinha contada ali de Herodes que se levanta para matar as crianças de 2 anos para baixo? É simplesmente um enredo, uma história que está sendo contada ali para nos alegrar ou para mexer com o nosso imaginário? Não, meus irmãos. Ali está contando o impedimento, o levante de Satanás para tentar impedir que essas coisas acontecessem. Por quê? Ele sabia, creio eu, à luz da Bíblia, a interpretação que eu consigo visualizar, que eu acredito que é a correta, que ele sabia sim, que com o nascimento de Cristo, ele seria derrotado, que ele sabia sim, que os planos dele seriam colocados em chão. Então o que ele começa a fazer? Eu vou impedir para que essas coisas aconteçam. Eu vou impedir para que o Filho de Deus nasça, porque se ele nascer, eu vou ser destruído. Se ele nascer, ele vai consumar a salvação. Ele vai destronar tudo aquilo que eu tentei fazer, querer ser semelhante ao Altíssimo, tentar acabar com a criação do nosso Senhor. Então, meus irmãos, as profecias do Antigo Testamento, elas afirmam para nós que o Messias, ele tinha que nascer de uma mulher,
descendente de Abraão, da tribo de Judá, da família de Davi. E tudo isso ocorreu com muita dificuldade. Por isso que o texto, ele diz, eu quero que você olhe para o texto ou me ouça, no versículo 2, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Sofrendo tormentos para dar à luz. Às vezes a gente pensa que a luta ocorreu somente na cruz, mas a luta para os propósitos de Deus ser vingados, para os propósitos de Deus serem consumados, já começou lá atrás. O sofrimento dos profetas, o sofrimento dos patriarcas. Em alguns momentos, meus irmãos, parecia que tudo estava perdido. Chegou alguns momentos da história redentiva que parecia que todos iriam morrer. Como Jezabel lá, a mulher de Acabe, que mandou matar todos os profetas, e se todos fossem destruídos, é claro que isso não iria acontecer, e a promessa lá de Gênesis, capítulo 3, versículo 14 e 15, teve momentos que as pessoas certamente olhavam, e o Messias, teve momentos que mulheres achavam que elas que dariam a luz ao próprio Messias, aquelas que não podiam dar a luz, se sentiam amaldiçoadas, sem serem. Agora, imagine diante das lutas, dos tormentos, das coisas que estavam acontecendo ali. Achavam, o Messias não virá. Mas tudo isso era para mostrar que tinha um ser nefasto por detrás de tudo aquilo. Agora, meus irmãos, olhando para esse primeiro ponto, é interessante nós olharmos o contraste que aparentemente o texto está fazendo entre Gênesis 3, versículo 14 e 15, e Apocalipse capítulo 12. Não é à toa que João pegou aquele texto, mas João, ele lê aquele texto de Gênesis, João se baseia naquele texto, porque aqui o nosso texto vai falar sobre um dragão, lá fala sobre uma serpente, aqui fala de uma mulher, lá também falou também de uma mulher. Fala também sobre sofrimentos para dar à luz, lá em Gênesis 3, aqui também fala sobre sofrimento, mas é interessante que João ele pega essa passagem, mas ele aumenta, ele amplia alguma coisa pelo Espírito, mostrando que apesar de todo esse sofrimento para a igreja, para o povo de Deus, dar à luz a Cristo, para Cristo vir deste povo, quando a gente olha para Apocalipse 12, nós vemos que do ponto de vista de Deus, Deus vê essa igreja como uma igreja gloriosa. Deus vê essa igreja como uma igreja preservada. Veja que lá em Gênesis, a mulher estava nua, a mulher foi vestida pelo Senhor, a mulher pecou. Ou seja, se apontarmos diretamente ali para Eva, se apontarmos diretamente para a mulher, mas agora quando a gente chega aqui em Apocalipse capítulo 12, ela está vestida do sol. Ela tem a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas na sua cabeça. Então, mostra aqui a forma como Deus a vê. O reverendo Leandro Lima, citando William Hendricks, ele diz assim: se a melhor interpretação para a mulher é de fato a igreja, ou o povo de Deus no Antigo Testamento, que diversas vezes foi descrito como uma mulher sofrendo dores de partos, então de fato há um contraste pretendido na visão, um grande paradoxo. Pois na terra, essa igreja pode parecer muito insignificante e exposta a escárnio e ao ridículo, mas do aspecto celestial, esta mesma igreja, ela é gloriosa. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Aqui na terra, a gente sofre, aqui na terra há toda uma perseguição, aqui na terra há um grande conflito, aqui na terra há dores, há lágrimas, há decepções, mas do ponto de vista de Deus, esta igreja, ela está vestida do sol. Essa igreja é gloriosa, por causa da glória que ela tem, que é o próprio Cristo, o nosso Senhor. Agora, em segundo lugar, observem que a visão, ela não mostra apenas esta mulher, mas olhe para o versículo de número 3, que agora João vê outra coisa. Viu-se também outro sinal no céu. E eis um dragão,
grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando esse nascesse. Então, observe, meus irmãos, que os versículos 3 e 4, agora eles vão apontar para um outro ser. Eles vão apontar para esse dragão, que é aquela serpente lá de Gênesis 3. Que na verdade não era um animal literal, mas está apontando ali para o diabo. O ser que não foi criado como diabo, mas que se rebelou contra Deus e que desde o começo vem se levantando contra Deus e contra o seu povo, que é aquele que está por detrás de todas as coisas. É aquele que é oportunista, que corrobora com a nossa carne, que corrobora com o mal no mundo, que ainda que o homem sim haja perversamente, que peque contra Deus, mas é difícil descartar os ardis do diabo por detrás. É difícil descartar que não existe um ser maligno ali, orientando, guiando, aproveitando o ensejo da carne caída. Veja que o texto, meus irmãos, também, da mesma forma que descreveu a mulher, ele agora descreve este ser caído, o dragão. Diz aí no versículo de número 3, que ele é grande. Viu-se também outro sinal, um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e na cabeça ele tem 7 diademas. 7 cabeças e 10 chifres aponta para a plenitude. Neste caso aqui, como diz Greg Bill, plenitude de um poder opressivo, de um poder que de fato, que realmente só existe em Deus, só existe em Cristo Salvador. O grande personagem deste livro e de toda a Escritura é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Mas o diabo, desde o começo, ele tenta enganar as pessoas, querendo dizer também que ele é o Todo-Poderoso, que ele também é isto ou aquilo. Essa plenitude aqui, que descreve este ser, é uma plenitude falsa, é uma plenitude que somente Cristo tem. 7 diademas fala de falsas reivindicações de autoridade, de uma soberania que não pertence a ele. E no versículo de número 3, ou melhor, o versículo 4, diz que a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. Ou seja, está falando da queda do diabo, está falando da queda de Satanás e da rebelião dele. Ele caiu e ele persuadiu outros anjos que também passaram a se levantar contra Deus. Que são anjos que a própria Escritura vão dizer, são anjos caídos, são demônios, e alguns estão até presos em abismos, e no momento oportuno serão soltos, serão lançados aqui sobre a terra. Então o texto está falando sobre ele, e mostrando para nós que esse grande conflito cósmico não é uma luta meramente entre homens, é aquilo que Paulo diz, que a nossa luta não é contra os homens, mas é contra principados e potestades. Existe algo que está por detrás dos nossos olhos, meus irmãos. Há muito mais do que essa matéria, há muito mais do que eu e você possamos ver. Existe o Senhor, existe anjos do Senhor, mas existe também o demônio, ou os demônios, e o maioral de todos eles, que é Satanás. Agora, observem, qual é a missão principal dele? Qual é a missão principal do diabo? O versículo 4, ele diz claramente, os quais lançou para a terra e o dragão se deteve em frente da mulher, observe isso, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho. A fim de lhe devorar o filho quando esse nascesse. Essa é a missão do diabo. Acabar com os planos do nosso Senhor. A missão dele sempre foi impedir o nascimento de Cristo. A missão dele sempre foi deturpar, enganar, ludibriar. A missão sempre foi essa. A palavra diz isso, ele diz outra coisa. Você está no caminho correto, ele quer colocar você para outro caminho. Os ardis do diabo
são bastante sutis. Isso deve ficar muito claro para mim e para você, meus irmãos. A missão dele é se levantar contra o nosso Senhor, é devorar o filho quando nascesse. E aí você começa a perceber então, todos aqueles conflitos lá no Antigo Testamento, todos os conflitos do período neotestamentário e todas as coisas que têm ocorrido, as coisas mais horríveis que a gente ouve hoje, as deturpações que têm ocorrido em relação às nossas famílias, tantas coisas absurdas acontecendo, meus irmãos, quando a gente liga uma televisão, quando a gente ouve uma rádio, qualquer coisa que a gente veja, a gente pode perceber a família sendo degringolada, as verdades sendo deturpadas. Quem é que está por detrás de tudo isso? O diabo. Tentando devorar o filho, ele tentou impedir o nascimento de Cristo. E eu não sei se você entende como que isso foi sério. Desde o começo, não foi fácil Jesus Cristo nascer. Não foi fácil, meus irmãos. Primeiro com Herodes, depois com toda aquela luta que certamente a mãe do nosso Senhor passou, José também passou, todos aqueles impedimentos, e mesmo com o nascimento dele, as tentações que ocorreram, o diabo tentando tirar o Senhor ali do rumo e obviamente não conseguiu e não iria conseguir, porque ele sabia qual era a missão dele. A missão dele era destruí-lo, a missão dele era que os planos de Deus não vingassem. E aí, meus irmãos, eu fico pensando, como é sério nós estarmos do lado correto. Como que é sério, meus irmãos, esse grande conflito no qual não existe neutralidade, no qual quando eu bato, sempre falando de púlpito, ou você está de um lado, ou você está do outro, não existe neutralidade, ou você está do lado certo com Cristo, a favor de Cristo, perseverando com Cristo, ou você está do lado do diabo, junto com o diabo. Não tem esse negócio de neutralidade, não tem esse negócio de falar, eu não sou do Senhor, eu não sou religioso, eu não vou para a igreja, mas eu também não sou do diabo. Se você não está com Cristo, servindo a Cristo, andando com Cristo, você é um aliado do diabo. Você está andando com ele. Você está sendo incitado por ele. Ele é o teu pai. Ele é o teu Senhor. Por isso, meus irmãos, que Cristo, ele veio, a missão de Cristo foi nos tirar também das garras do diabo, da alienação de Satanás. Essa é a missão dele, é destruir o Filho de Deus. E como que isso não entra no ouvido de tantas pessoas? Meu irmão, você está sendo usado por esse ser maligno. Agora, vejam que, em terceiro lugar, com todas essas estratagemas do maligno para impedir o nascimento do Filho de Deus, o capítulo de número 5 diz: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Aleluia! Glória a Deus! A história da redenção está sendo contada em poucos versos. Como que em 4 versículos, 6 versículos, nós temos aqui, meus irmãos, toda a história condensada. A história de Gênesis 3,15. A história do inimigo tentando ferir ali o nosso Senhor e ferir o nosso Senhor, levando a cruz. Mas nós temos aqui também a história de que ele que tentou devorar o filho quando esse nascesse, mas diz o texto, ele nasceu, ele veio, a salvação chegou até nós. Não somente naqueles pastores que estavam no campo e aqueles anjos que desceram e anunciaram que hoje nasceu o Filho de Deus. Que cena maravilhosa aquela que eles tiveram daqueles anjos, sabendo que o Filho de Deus nasceu, e para mim e para você também, meus irmãos, Jesus nasceu. É por isso que nós cantamos nesta manhã, nós colocamos na liturgia, porque ele vive.
posso crer no amanhã. Por isso que nós cantamos não somente de uma forma de verborragia, ou seja, cantar sem saber o que estamos cantando, falar sem saber o que estamos falando, mas nós cantamos com inteligência, nós cantamos sabendo o que estamos falando. Ele vive, Ele nasceu, Ele veio para nos salvar, Ele nos resgatou. O diabo, com tudo que fez, não conseguiu impedir, porque o nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Glória a Deus por isso, irmãos. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E aí diz o texto, e o seu filho, ele foi arrebatado para Deus até o seu trono. Percebam que aqui, João, ele está colocando de forma condensada, porque ele vai trabalhar mais lá na frente. Aqui ele não coloca a vida de Cristo, aqui ele não coloca a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, mas ele já parte da missão dele, ele fala, e foi arrebatado para Deus. Ele já vai direto para a ascensão, ele voltou para o céu, ele voltou para o nosso Deus. Mas nós sabemos tudo o que aconteceu à luz das Escrituras com o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, não foi fácil, como eu disse, a vinda de Cristo, a primeira vinda dele. Satanás, desde o começo, tentou impedir. Satanás tentou o nosso Senhor Jesus Cristo no deserto. Satanás tentou levar e levou, ou seja, dentro dos ardis dele, ao nosso Senhor Jesus Cristo aquela cruz. Só que ele não entendia o seguinte, que Gênesis 3, 14 e 15, que fala que ele feriria o nosso Senhor, ele achava que levando Cristo para a cruz, justamente seria a derrota de Cristo. Mas a cruz foi o triunfo do nosso Senhor Jesus Cristo. Na cruz, meus amados irmãos, nós temos ali sim, o nosso Senhor sofrendo, o nosso Senhor morrendo, mas o nosso Senhor triunfando sobre principados e potestades. Ali na cruz ocorreu a cabeça da serpente sendo esmagada. Satanás sendo destruído, de maneira que a Bíblia e aqui o livro do Apocalipse, ele não olha só para frente, ele não é apenas futurista, mas ele olha para um passado, ele olha para a cruz, ele olha para um passado vitorioso, aonde Cristo derrotou o diabo, aonde Cristo venceu, aonde agora o diabo não pode mais te acusar. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Pois é Deus quem o justifica. Ele não pode mais fazer isso, meus amados irmãos, ele não pode mais enganar as nações. Ele não pode mais impedir o avanço do reino. Por isso que eu e vocês que vão conosco lá para a congregação, nós podemos ir com toda alegria e ímpeto e abrir a nossa boca em louvor a Deus e evangelizar, sabendo, nada vai poder impedir. Os eleitos de Deus vão se converter. Os eleitos de Deus vão se render à palavra soberana do nosso Senhor. Da mesma forma aqui. Vejam que graciosamente Deus tem demonstrado a sua bondade na Igreja Redenção. Deus tem demonstrado a sua bondade ao reverendo Mateus. A gente vê dominicalmente chegando pessoas novas, dominicalmente pessoas se convertendo, e essa obra é de quem? É do Senhor. E o diabo tentando impedir, o diabo tentando se levantar, mas ele não pode. Por quê? Porque nasceu o filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Nada pode impedir agora o nosso Senhor. Mas, meus irmãos, por fim, vejam que esse Senhor que voltou para o céu, que está comandando todas as coisas, ele deixa a sua igreja aqui. A sua igreja está aqui, assim também como a sua igreja está com ele. Mas essa igreja que está aqui, que ela é representada por esta mulher, diz o texto, versículo 6. A mulher, porém, ou seja, depois de tudo isso, dessa volta de Cristo, ela fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260
dias. A mulher, ela está no deserto. E o deserto aqui é o mundo. É lugar de provação, é lugar de lutas, é lugar de conflito. Como eu disse no começo dessa mensagem, crente não pode ficar simplesmente com o braço cruzado. Nós estamos em uma luta, estamos em uma guerra, estamos em uma batalha. Satanás, ainda que ele foi derrotado lá na cruz, mas ele ainda se mexe. Interessante que esses dias nós vimos um irmão onde nós fomos na fazenda e foi uma bênção. E daqui a pouco aparece o irmão com uma cobra, uma cascavel ali que estava dando trabalho, e aquela cobra foi morta, aquela cobra foi decepada, a cabeça daquela cobra, mas a bichinha ainda se mexia, gente. E as meninas, as minhas filhas, ficaram todo mundo admirado ali. E quando ela mexia, a gente está viva, sai de perto, olha o veneno dela e tal, o veneno da onde? Mas ela estava ali, se mexendo. Irmãos, o diabo, pode ter certeza, ele não tem vez na sua vida. Ele não pode contra você se você está em Cristo Jesus, mas ele ainda vai fazer de tudo para atrapalhar a tua vida. Ele vai fazer de tudo para ofuscar os planos de Deus, a mensagem do Senhor, a orientação na tua vida. Ele ainda mexe ele ainda bagunça, ele ainda degringola. Os que não são dele estão lá com ele, os que não são do Senhor, melhor dizendo, estão lá com ele. Mas o povo de Deus, ele vai tentando bagunçar. Então, observe que essa igreja que está no deserto aqui, mas eu quero que você olhe para o texto que diz, lá no deserto, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus, observe, Deus, preparado lugar, para que nele a sustentem, durante 1260 dias, ou seja, essa igreja, ela está aqui na terra, 1260 dias, correspondem ao livro de Daniel, que é 3 anos e meio, então está falando sobre o período, desde a ascensão de Cristo, até a segunda vinda dele. Até a segunda vinda dele, o que vai acontecer? A igreja vai passar por tentação, a igreja vai passar por provação, a igreja vai passar por lutas, a igreja vai passar não somente por alegria, mas também por lágrimas, perder coisas, muitas das vezes parecer que agora está tudo perdido, mas em tudo isso, Deus é aquele que vai guardar, é aquele que vai cuidar do seu povo, é aquele que vai nos manter e vai fazer com que a gente persevere até o fim. Eu concluo dizendo que deserto é lugar de tentação, como disse o reverendo Leandro, mas deserto também é lugar para nós nos encontrarmos com Deus. É um lugar, meus queridos irmãos, onde o Senhor está conosco. Como naquele momento que Cristo estava naquele barco com os discípulos e aquela tempestade, Ele estava lá. Como em todos os momentos mais difíceis que você já passou, e pode ser que hoje aqui você esteja passando por isso, mas Deus está contigo, minha irmã. Deus está com você, nessa luta, que parece que não tem fim, mas deserto é lugar que o Senhor está conosco, glória a Deus por isso. De maneira que o choro pode durar uma noite inteira, pode durar toda uma temporada, mas a alegria certamente ela vem pela manhã. Deus está conosco, cuidando de nós. Eu gostaria, meus irmãos, que nós terminássemos a meditação desse sermão com essa mensagem. No deserto, por causa de Cristo, Deus cuida de nós. Se coloque de pé e medite nesse momento, nessa música que nós vamos cantar agora. E que essa música ela sirva como o desfecho desse sermão, que o nosso Deus é aquele que cuida de nós, Ele nos guardará, pois Ele nos ama, o Salvador nos guardará.